Professor, boa noite. Meu nome é Matheus Cardoso Rabelo. Vou estar apresentando o nosso trabalho final na disciplina de Fundamentos de Engenharia Econômica, que é uma avaliação de viabilidade com simulação Monte Carlo. Na questão 1, explicando aqui um pouco os dados, nós temos a concessão de estádio de futebol, com o número de jogos de 35 jogos ao ano, público médio de 20 mil, valor médio do ingresso por jogo de R$ 170, ticket médio de consumo por torcedor por jogo de R$ 25, número de veículos estacionados por jogo 1.000 e o valor de estacionamento por jogo de R$ 50. Explicando aqui como que funciona o fluxo de caixa, né? Nos primeiros 4 anos, do ano 0 ao ano 3, nós temos um total investido de R$ 350 milhões. A partir do ano 4, que é o ano de utilização, até o ano fim, que é o ano 28, nós temos os anos de uso. A gente consegue estimar o fluxo de caixa a partir da receita. Essa receita varia em 75% dos ingressos, 50% do consumo e 50% do estacionamento. E os nossos custos. Nós temos um custo fixo aí de 3 milhões anuais e R$ 12 por torcedor por jogo, né? Então, estimando o fluxo de caixa, a gente consegue determinar a nossa VPL, e a partir dessa VPL, com uma TMA de 15%, nós sabemos que o valor máximo para a concessão é de 89 milhões, aproximadamente. Então, na questão 2, o que acontece é o seguinte: agora a gente vai fazer uma avaliação de Monte Carlo, porém, com a função NT-Rand antes, né, antes de determinar o fluxo de caixa e fazer a simulação. Então aqui a gente tem um NT-Rand uniforme, tanto para número de jogos, quanto para os carros estacionados. Para público por jogo, ticket de ingresso e ticket de bar, a gente tem uma distribuição triangular, variando aqui, né, as respectivas sementes, e o dummy, eu mantive aqui um dummy igual a 1. Eh, os carros estacionados, é importante ressaltar que existe uma condição de máximo de 3.000 vagas. E aí mantém os custos, né, citados na questão anterior. A partir disso, a gente estima o nosso fluxo de caixa, que varia entre receita do ingresso, bar, estacionamento, o investimento e as despesas, né. Lembrando aqui que o investimento são só nos primeiros anos. Então, a partir desse fluxo de caixa que a gente menciona, a gente consegue calcular a VPL ao longo desses anos, com uma TMA de 15%, resultando aqui em uma VPL de 277 milhões. Nós temos também, a partir da simulação de Monte Carlo, o valor máximo, mínimo, a média, vou dar um foco nela, na verdade vou dar um foco para o desvio padrão, de 64 milhões, e aí o valor máximo que pode ser ofertado pela concessão seria de 170 milhões. Na questão 3, o que acontece é o seguinte: nós temos as mesmas sementes, tanto para o público por jogo, quanto por ticket por jogo. O que acontece com isso? Nós temos uma diferença aqui no nosso desvio padrão, nos outros valores também, obviamente. O nosso valor máximo da concessão aumenta para 177 milhões, mas explicando um pouco dessa diferença aqui na questão 4, focando aqui, né, o desvio padrão aumenta, a VPL aumenta também, da 2 para 3, e aí o que acontece, né, é que na questão 3 a gente sabe que a gente tem uma distribuição, é possível perceber, né, uma distribuição uniforme. Já na questão 5, a gente volta com os parâmetros da questão 2, né, a semente aqui para cada, eh, para suas respectivas distribuições, porém a gente aumenta 10 anos no nosso consórcio, né. Aumentando 10 anos no nosso consórcio, indo até o ano 38, a gente gera obviamente um novo fluxo de caixa, mantendo uma TMA de 15%, então a gente passa a ter uma VPL também maior, né, e o valor ofertado máximo chega aos 188 milhões, né, fazendo também aqui a simulação de Monte Carlo, a gente atingiu os valores máximos, aproximadamente 500 milhões, focar aqui um pouco no desvio padrão, de 64 milhões. Então é isso. Professor, muito obrigado pelo semestre.